Eu sou a Leila, mãe do Natan, e se alguém me dissesse anos atrás que eu viveria um dos episódios mais constrangedores e ao mesmo tempo reveladores da minha vida, no casamento do meu próprio filho, eu jamais acreditaria. Sempre fui uma mulher discreta. Depois que perdi meu marido, César, aprendi que manter um perfil reservado era quase uma forma de proteção. No Brasil de hoje, onde qualquer ostentação vira alvo, eu preferia a simplicidade. E ela se tornou minha melhor aliada. O casamento do Natan com a Larissa estava sendo preparado havia meses. A família dela, os Reynolds, sempre fez questão de ressaltar a importância de tradição, status e, principalmente, aparência. Eles moravam em um condomínio luxuoso em Campinas, daqueles com ruas largas, vigilância exagerada, lagos artificiais e casas cercadas por jardins que pareciam ter jardineiros dedicados a cada pétala. Tudo impecável demais, até artificial demais, mas, ainda assim, lindo. Quando cheguei ao local da cerimônia, uma chácara enorme decorada com flores brancas e tons de verde musgo, percebi imediatamente os olhares avaliativos. Não era surpresa. A mãe de Larissa, Denise, sempre me enxergou como uma espécie de peça fora de contexto na imagem que queria passar. A família perfeita, elegante e preparada para receber holofotes. Eu, com o meu vestido azul marinho simples, cabelo preso e colar que era relíquia da minha mãe, certamente não combinava com eles. E isso só se tornaria mais evidente. Natan estava radiante. Ele sempre teve esse brilho no olhar quando acreditava no futuro. Eu o abracei, desejando que fosse feliz e que construísse uma história diferente da que ele testemunhou depois da morte do pai. Já Larissa, desde o início, ela nunca fez esforço para disfarçar o incômodo que sentia com o meu jeito. Em alguns momentos parecia até que minha existência atrapalhava a imagem que ela tentava passar. Quando começou a recepção, percebi que seria uma daquelas noites longas. Os convidados eram empresários, advogados, gente acostumada a circular em colunas sociais. Havia música ao vivo, garçons andando de um lado para outro com bandejas de espumante e mesas decoradas com arranjos que provavelmente custavam mais do que o meu aluguel mensal. Eu estava sentada discretamente em uma mesa próxima ao jardim, quando Larissa se aproximou do lado dos pais. Ela estava linda, e eu admito, mas havia algo na expressão dela que sempre parecia forçado, como se estivesse atuando num papel escrito para alguém que nunca foi. Ela sorriu, mas não era um sorriso para mim, era um sorriso para quem estivesse observando. Mãe, pai, essa é a Leila, mãe do Natan. A forma como disse meu nome foi tão fria que até o ar ao redor pareceu mudar. Mas o pior veio logo em seguida. Larissa, ainda com aquele sorriso ensaiado, completou. Ela é bem simples, sabe? Eu já falei que não precisa se preocupar com gastos. A gente ajuda se for preciso. As pessoas ao redor riram, como se fosse brincadeira. Mas eu sabia que não era. Era uma tentativa clara de me colocar em posição inferior, de me expor. Aquilo ardeu na minha pele como pimenta. Não pelas palavras, mas pelo desprezo por trás delas. Eu respirei fundo. Não respondi. Não valia a pena criar uma cena no dia do meu filho. Foi então que o pai dela, Álvaro, que até então parecia só mais um empresário cheio de si, me olhou de um jeito diferente. Um olhar que não era de desprezo, mas de reconhecimento. Ele franziu o senho, deu um passo à frente e disse: desculpe, seu nome é Leila, certo? Leila, de onde mesmo? Antes que eu pudesse responder, ele abriu os olhos como quem acabara de montar um quebra-cabeça inteiro. Você não participou da aquisição da Invest Power Brasil anos atrás? Aquela transação gigantesca? Eu me lembro de você daquela reunião. O silêncio que se instalou poderia partir uma taça ao meio.
Denise arregalou os olhos. Larissa perdeu a cor no rosto. Os convidados que haviam rido agora olhavam sem entender. Eu permaneci serena. Porque sim, Álvaro estava certo. Eu era a investidora silenciosa que havia comprado metade de uma das maiores empresas do setor energético do estado. Justamente a empresa que ele perdeu por má gestão. Ele nunca soube quem estava por trás da compra. Até aquele momento. Eu estava lá, sim. Eu respondi. Foi como se o chão sob os pés da Larissa tivesse simplesmente desaparecido. E naquele instante, o jogo virou. E ninguém ali estava preparado para isso. O impacto da reação do Álvaro naquela noite reverberou no salão inteiro. As pessoas que antes estavam concentradas na música, no jantar sofisticado e nas conversas sobre negócios, agora desviavam o olhar para mim, como se eu tivesse surgido de um capítulo secreto da história das grandes empresas brasileiras. Era como se, de repente, minha presença discreta tivesse ganhado uma luz que eu nunca pedi, mas que estava mais do que preparada para suportar. Larissa, completamente atônita, tentou disfarçar, mas sua expressão entregava tudo. Algumas pessoas, inclusive parentes dela, sussurravam entre si tentando entender como aquela mulher simples, de vestido azul marinho, podia ter estado envolvida numa transação empresarial que até hoje era citada em cursos de administração e finanças. Uma compra que movimentou valores altos o bastante para redefinir carreiras e destruir reputações. Eu nunca quis reconhecimento público por isso. Nunca fui o tipo de pessoa que busca manchetes ou entrevistas. Meu marido, César, e eu sempre acreditamos que riqueza não precisa ser barulho. Ela pode ser silêncio, estratégia, visão. Mas ali, no casamento do meu filho, naquele salão luxuoso de Campinas, silêncio já não era mais uma opção. Álvaro respirou fundo, recalculando tudo o que pensava sobre mim. Você era a investidora silenciosa, a pessoa que meu advogado disse que estava por trás daquele fundo internacional? Meu Deus! Eu passei meses tentando descobrir quem tinha tomado aquela decisão. Não havia raiva na voz dele. Havia, na verdade, surpresa e uma ponta de admiração. Mas a expressão da Denise foi completamente oposta. Desconforto, choque, quase pânico. Talvez porque naquele momento ela percebeu que tudo o que imaginavam sobre mim estava errado e que a narrativa que tinham construído a meu respeito havia acabado de ruir. Natan chegou perto, percebendo que havia algo errado. Ele colocou a mão no meu ombro preocupado. Eu sorri para aliviar sua atenção. Não queria que aquele episódio estragasse o grande dia dele. Mas era impossível negar. Algo tinha mudado e nada mais seria como antes. Eu tentei sair discretamente, mas Larissa correu atrás de mim, visivelmente nervosa. Ela tocou meu braço com um gesto ensaiado que, ao invés de transmitir gentileza, parecia mais uma tentativa desesperada de manter o controle da situação. Leila, por que você não contou isso para ninguém? A pergunta saiu quase como uma acusação. Eu respirei fundo antes de responder. Porque não era da conta de ninguém. Nem da sua, nem da sua família. Ela ficou sem reação. Pela primeira vez que a conheci, Larissa parecia pequena. Não por causa da minha posição financeira, mas porque a máscara que ela usava se partiu. A imagem perfeita que ela tentava vender se revelou frágil. Natan se aproximou também, agora claramente confuso. Mãe, o que está acontecendo? Por que o pai da Larissa está falando como se você tivesse comprado a empresa dele? Eu olhei para meu filho com ternura. Ele merecia a verdade, mas não ali, não naquele momento. Filho, esse não é o lugar para isso. Depois eu te explico tudo com calma. Mas Larissa, diante da confusão de Natan, percebeu que estava perdendo o controle da narrativa. Natan, você não acha estranho? Sua mãe escondendo dinheiro, negócios, empresas, e a gente aqui se organizando financeiramente para tudo? Isso não é justo. E foi aí.
Exatamente aí que tudo dentro de mim encaixou. Larissa não estava preocupada com família, nem com o casamento, nem com a verdade. Ela estava preocupada com o que poderia ganhar. E quando o interesse se sobrepõe ao afeto, a verdade deixa de ser descoberta e passa a ser utilizada. Denise, ainda abalada, tentou encerrar o assunto ali. Vamos parar com isso. É o casamento da minha filha. Mas eu sabia que aquele momento seria apenas o começo de algo maior. Algo que sairia do campo pessoal e entraria no território onde eu sempre fui mais forte. Estratégia. Eu saí da recepção com a sensação exata de que tinha iniciado uma reação em cadeia. E naquele instante, percebi que Larissa, com toda a sua postura superior, ainda não tinha entendido com quem estava lidando. Na manhã seguinte ao casamento, acordei antes do sol nascer, sentindo um peso que não era físico, mas emocional. A noite anterior havia sido um divisor de águas e eu sabia que aquilo não terminaria ali. Respirei fundo, fiz meu café e me sentei à mesa da cozinha, encarando a xícara como se ela tivesse as respostas para o que viria pela frente. Eu sabia que o Natan apareceria cedo e às 8h02 a campainha tocou. Era ele, com a expressão de quem havia passado a noite acordado tentando entender uma equação impossível. Mãe, o que aconteceu ontem? Eu nunca vi o pai da Larissa daquele jeito. Ele parecia assustado. Eu pedi para que ele se sentasse. Preparei café para nós dois e só depois comecei a contar a verdade. A verdade que guardei por tanto tempo para protegê-lo. Filho, lembra quando seu pai, o César, desenvolveu aquele sistema de energia limpa? Ele assentiu. Era um projeto de anos, algo que o César tinha criado com paixão, acreditando que poderia revolucionar o consumo energético no Brasil. Quando ele vendeu a patente, nós recebemos muito mais do que ele esperava. E ao invés de gastar, nós investimos em ações, startups promissoras, imóveis, e depois, com o tempo, esses investimentos cresceram. Cresceram muito. Natan abriu os olhos atordoado. Eu continuei. Sem contar que, depois da morte do seu pai, eu passei a administrar tudo sozinha, e a compra da empresa do pai da Larissa foi uma das nossas maiores movimentações. Eu expliquei como usei empresas de representação discreta para adquirir participações em grandes corporações, inclusive a Invest Power Brasil, o antigo negócio do Álvaro. Tudo dentro da lei, tudo pensado para proteger o legado do César e o futuro do Natan. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, assimilando tudo. Depois, finalmente perguntou: "Por que você nunca me contou?" Minha resposta foi simples. Porque eu queria que você construísse sua vida por mérito próprio. Queria que você fosse respeitado por quem você é, não pelo meu dinheiro. Ele esfregou o rosto com as mãos, respirando fundo. E a Larissa? Eu hesitei, mas sabia que precisava dizer. Natan, a Larissa demonstrou mais interesse em status do que em construir uma família de verdade. E ontem, quando ela me colocou naquela situação, ficou claro que a visão dela sobre a nossa família não é saudável. Ele baixou a cabeça, visivelmente machucado. Eu senti meu coração apertar. Ver meu filho sofrer sempre foi a parte mais difícil. Mas antes que pudéssemos continuar, meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Leila, precisamos conversar com urgência. Assina Larissa e Natan, pela parte dela. Natan leu a mensagem junto comigo e ficou irritado. Ela quer saber de dinheiro, mãe. Ontem ela ficou histérica quando percebeu que você não é quem ela pensava. Ela não está preocupada com a gente, está preocupada com ela. Eu poderia confortá-lo, poderia negar, mas o meu silêncio disse tudo. Eu preciso resolver isso, mãe. Preciso olhar para ela e entender quem realmente é a pessoa com quem me casei. A decisão dele era madura.
E eu sabia que a verdade, por mais dura que fosse, era necessária. Marcamos um almoço em um restaurante de Campinas. Eu me ofereci para ir junto, e ele aceitou. Quando chegamos, Larissa já estava lá, sentada na mesa mais cara do estabelecimento, com um ar de quem estava prestes a negociar um contrato, não a conversar com a família. Denise e Álvaro estavam ao lado dela. O clima tenso era palpável. Assim que nos aproximamos, Larissa se levantou apressada. Natan, eu só quero entender por que a sua mãe escondeu algo tão importante. Isso não é normal em uma família que quer construir futuro. Eu me mantive firme e respondi antes mesmo que Natan abrisse a boca. Larissa, eu não escondi nada que fosse de sua responsabilidade saber. Minha vida financeira sempre foi minha e jamais comprometeu a vida do Natan. Ela suspirou irritada com a minha calma. Mas você entende que agora somos uma família unida. Precisamos de transparência. Precisamos trabalhar juntos nas decisões que envolvem futuro. Natan olhou para ela perplexo. Larissa, desde quando você se preocupa com o meu futuro? Você nunca demonstrou interesse na minha carreira, nas minhas conquistas, mas agora está preocupada com decisões financeiras da minha mãe? Por um segundo, a máscara dela caiu. E o que apareceu não foi surpresa para mim. Natan, eu só acho justo que se há um patrimônio grande na família, mas tenhamos voz na forma como isso vai ser administrado. Afinal, isso também afeta o meu futuro e o dos nossos filhos. Denise tentou reforçar. Ela tem razão, Natan. Famílias de certo padrão fazem planejamentos conjuntos. É assim que se garante estabilidade geracional. Eu me recostei na cadeira, observando cada detalhe da fala delas. Isso não era preocupação familiar. Isso era projeção patrimonial. E foi aí que Álvaro fez algo inesperado. Ele colocou a mão na mesa, respirou fundo e disse: Larissa, Denise, acho que vocês passaram dos limites. Ambas se viraram para ele chocadas. O que está acontecendo? É simples. A Leila tem o direito dela. Ela não deve nada a nós. E se vocês continuarem pressionando, nós é que vamos acabar prejudicando o nosso relacionamento com ela e com o Natan. Eu fiquei surpresa e, ao mesmo tempo, senti que aquele era o início de uma batalha que iria muito além de um almoço desconfortável. Larissa arregalou os olhos, furiosa. Pai, você não entende. Eu preciso saber o que está em jogo. Essa frase gelou o ar. Natan sentiu. Eu senti. Até os garçons sentiram. E naquela mesa, pela primeira vez, percebi algo com clareza cristalina. Larissa nunca amou Natan pelo que ele era. Ela amava pelo que ele poderia representar. E eu sabia que aquilo era só o começo de uma batalha que iria muito além de um almoço desconfortável. Os dias que se seguiram ao almoço trouxeram um silêncio estranho, não de paz, mas de expectativa. Natan estava inquieto, tentando entender o rumo que sua vida tomava, enquanto Larissa parecia determinada a não perder o controle da situação. Eu já conhecia esse tipo de determinação. Não era força, era medo de perder um privilégio. Na segunda-feira seguinte, acordei com uma sensação incômoda. Meu celular tinha várias notificações perdidas da noite anterior. Mensagens desconhecidas, ligações de números que eu não reconhecia. A princípio, ignorei. Mas quando a campainha tocou às 9 horas, percebi que algo realmente estava errado. Era a Elisa, minha consultora financeira. Ela nunca aparecia sem avisar. Leila, desculpa vir sem marcar, mas precisamos falar, agora. O tom dela me deixou alerta. Convidei-a para entrar e preparei café, mesmo sabendo que, pelo jeito dela, seria difícil ela tomar uma xícara inteira. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Elisa abriu a pasta que trazia nas mãos. Havia papéis impressos, relatórios, notificações legais. Recebemos pedidos estranhos de consulta sobre sua estrutura financeira. Consultas formais, feitas como se houvesse uma suspeita de irregularidade. A maioria foi encaminhada por alguém com o sobrenome Reynolds. O nome ecoou na cozinha como um trovão silencioso. Larissa. Ou Denise.
ou talvez ambas. Meu estômago se revirou, mas não de medo, de indignação. Elisa, elas estão tentando vasculhar minha vida financeira. Pra quê? Elisa respirou fundo. Leila, o que você construiu é sólido, mas estão tentando abrir brechas, procurar inconsistências, criar histórias. É como se quisessem te pressionar ou te expor. Eu me endireitei na cadeira. Minha mente começou a trabalhar como nos velhos tempos, quando César e eu formávamos uma dupla estratégica imbatível. E é só isso? Ela hesitou antes de continuar. Não, uma denúncia anônima foi enviada para um órgão regulador. Nada grave, mas o tipo de denúncia que abre investigações, mesmo que elas não levem a lugar nenhum. Eu respirei devagar. Denise jamais faria isso sozinha. Elisa assentiu, como se já tivesse feito a mesma conclusão. Se eu quiser bloquear essa movimentação antes que cresça, preciso saber exatamente qual é o plano delas. É uma disputa familiar disfarçada de formalidade. Aquela frase pesou mais do que deveria. Disputa familiar. A pessoa que o Natan escolheu para construir uma vida estava tentando desmontar a minha. Era isso. Não era sobre união. Não era sobre família. Era sobre poder. Eu pensei em Natan, em como aquilo afetaria, em como ele ficaria ao descobrir que a própria esposa estava iniciando um processo que poderia prejudicar não só a mim, mas a estabilidade dele. E então respondi: Elisa, prepare tudo. Quero ver todos os relatórios. Quero saber cada detalhe. Ela abriu um leve sorriso, um sorriso que eu reconheci, o sorriso de quem sabe que o jogo vai virar. É pra já. No fim do dia, Natan veio até meu apartamento visivelmente cansado. Mãe, a Larissa está estranha desde o almoço. Evita falar comigo. Está sempre ao telefone. E hoje cedo disse que precisamos organizar nossa nova fase. Eu não entendi nada. Eu respirei fundo. Havia chegado um momento. Natan, você precisa se preparar para o que eu vou dizer. Ele se recostou no sofá, atento. A Larissa fez uma denúncia para tentar abrir uma investigação sobre mim. Ela está sondando minha vida financeira por meios oficiais. Natan arregalou os olhos incrédulo. Não, mãe, ela não faria isso, não assim. Eu o encarei com ternura. Filho, ela já fez. A expressão dele mudou de negação para choque, depois para uma mistura dolorosa de raiva e decepção. Mas por quê? O que ela quer? Eu não precisei de muito tempo para responder. Controle, Natan. Quando uma pessoa baseada em aparências encontra algo maior do que ela, a reação é tentar dominar. Ele ficou em silêncio, com o olhar perdido. E então disse, quase num sussurro: Mãe, eu casei com alguém que não me ama pelo que eu sou. Aquela frase me atravessou como faca. Eu queria poupá-lo disso, mas não havia como. Natan, amor não combina com interesse. Pode até começar junto, mas um sempre afoga o outro. Ele passou as mãos no rosto, visivelmente abalado. E o que fazemos agora? A resposta me veio naturalmente, como se eu estivesse seguindo um plano que sempre soube que precisava usar um dia. Agora, nós agimos. 2 dias depois, eu estava no escritório da Elisa novamente, mas desta vez não para receber alertas, e sim para montar uma estratégia. Elisa colocou diversos documentos sobre a mesa. Leila, fiz o levantamento completo da situação da família Reynolds. As coisas não são como parecem. Eles sustentam um padrão de vida que não conseguem pagar. Eu arqueei as sobrancelhas. Sabia que havia algo errado. Ela continuou. A casa onde moram está financiada com parcelas altas. O patrimônio líquido deles está praticamente comprometido. A empresa que o Álvaro perdeu era a única fonte real de estabilidade. Eu absorvia cada detalhe com a serenidade afiada que o mundo dos negócios me ensinou. E a Larissa? Elisa franziu o senho. Ela abriu linhas de crédito recentemente, valores altos, muito superiores ao que uma pessoa em início de carreira deveria assumir. E Leila, isso não é tudo. Ela virou outro documento na minha direção. Era um histórico de consultas e contratações recentes. Larissa havia contratado, discretamente, um assessor especializado em rastreamento de ativos. Eu sorri. Então é isso. Ela quer construir um dossiê. Elisa assentiu. Ou uma justificativa legal para forçar uma negociação familiar. Era exatamente o tipo de jogada que eu sabia que viria. Ambiciosa, arriscada, inexperiente, perigosa por ignorância, não por maldade estratégica. Mas ainda assim, perigosa.
Então vamos nos antecipar, respondi. Elisa sorriu de volta. Pronta para virar o jogo? Eu sempre estive pronta, só estava sendo educada. Naquela noite, enquanto organizava minha documentação, percebi algo que mudou a forma como eu enxergava tudo aquilo. Eu não estava lutando apenas para proteger meu patrimônio. Eu estava protegendo meu filho, não do sofrimento, pois isso faz parte da vida, mas da manipulação. E pela primeira vez desde o casamento, eu senti que aquela história não seria apenas uma perda emocional. Seria a minha oportunidade de finalmente mostrar a força silenciosa que sempre carreguei. E de ensinar a todos, especialmente a Larissa, que quem subestima uma mulher discreta sempre se arrepende no final. Nos dias seguintes, a atmosfera entre as famílias parecia suspensa no ar, como se todos estivéssemos prestes a entrar em uma tempestade daquelas que não avisam antes de cair. A cada nova mensagem que eu recebia da Elisa, ficava mais claro que a Larissa e a Denise não pretendiam recuar. Elas estavam convencidas de que, de alguma forma, tinham direito à minha vida financeira, ao meu trabalho e até à herança que eu nunca prometi a ninguém. Mas foi na manhã de quarta-feira que tudo mudou de vez. A campainha tocou às 9h15. Era o Cláudio, advogado que a Elisa chamou para analisar os documentos. Um profissional experiente, sério, com uma postura tão firme que parecia fazer parte da mobília de um tribunal. Leila, preciso conversar com você com urgência. Eu o convidei para entrar. Ele abriu sua pasta sobre minha mesa de jantar e organizou os papéis com precisão cirúrgica. Antes de qualquer coisa, quero que você entenda que o que eu trouxe é sério, mas não é motivo para pânico. Isso sempre significa exatamente o contrário. Ele continuou. Recebi informações de que a família Reynolds está se preparando para uma ação formal. Eles estão tentando alegar que você, ao adquirir a empresa do Álvaro, comprometeu a estabilidade financeira deles. Eu pisquei devagar, tentando o absurdo daquilo. Eu? Comprometer o quê? Eles perderam a empresa por gestão inadequada. Eu só comprei porque era uma oportunidade. Cláudio concordou com um aceno de cabeça. Sim, mas eles estão tentando criar a narrativa de que você teria se beneficiado de informações privilegiadas, que teria agido de forma desleal. Eu respirei fundo. Era isso. A tentativa derradeira, a cartada final. Larissa estava disposta a tudo para justificar a invasão na minha vida. Não para provar uma injustiça, mas para construir uma vantagem. E o que isso significa na prática? Cláudio juntou os papéis. Que eles querem te pressionar, forçar um acordo, conseguir algum tipo de controle ou compensação financeira. Eu ri. Não um riso leve, mas aquele tipo de riso que vem quando a indignação encontra a ironia. Cláudio, eu não devo nada a essa família. Ele me encarou com seriedade. Mas eles vão continuar insistindo, Leila, e você precisa decidir se quer desconstruir isso de forma silenciosa ou se quer encerrar de uma vez. A pergunta dele ficou pairando sobre nós, como um desafio. Eu pensei no Natan. Pensei no sofrimento dele, nas palavras ditas no almoço, no olhar perdido de quem percebeu que o casamento inteiro poderia ter sido baseado numa projeção. Pensei em como estava tentando juntar os pedaços da realidade ao mesmo tempo em que era puxado por duas forças opostas, eu e Larissa. Precisávamos resolver aquilo. Cláudio, eu quero encerrar isso, mas não vou permitir que tentem me intimidar. Ele sorriu discretamente. Então, vamos agir. No mesmo dia, recebi um áudio do Natan. A voz dele estava trêmula. Mãe, a Larissa veio falar comigo hoje. Disse que estava cansada de ser excluída, que a gente precisa alinhar a vida financeira. Ela falou como se tivesse direito de administrar as decisões da nossa família. Mãe, eu não estou reconhecendo ela. Eu suspirei. A armadilha emocional estava formada e Natan estava no centro dela. Respondi com calma. Filho, venha aqui hoje à noite. Precisamos conversar todos juntos. Ele aceitou sem hesitar. Às 20h, Natan chegou. Estava nervoso, mas determinado. Pouco tempo depois, Larissa bateu à porta. Entrou sem sequer pedir licença, com uma postura rígida,
como se estivesse ali para uma reunião corporativa. O que ela não esperava era encontrar o Cláudio e a Elisa sentados na sala. Ela parou na porta, surpresa. O que é isso? Eu me levantei devagar. Uma conversa honesta. Você queria transparência, não queria? Larissa olhou para o Natan, buscando apoio, mas ele desviou o olhar. Cláudio abriu uma pasta e colocou na mesa alguns documentos. Senhora Larissa, recebemos informações de que a senhora tem feito consultas formais sobre a vida financeira da senhora Leila e que contratou profissionais para tentar rastrear transações legais feitas por ela. Isso procede? Larissa ficou pálida. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Elisa interveio com firmeza. Só que suas ações passaram do limite da curiosidade, viraram interferência e tentativas de pressionar uma pessoa que não deve nada à sua família. Larissa olhou para mim, transtornada. Leila, você não entende. Eu cresci numa família que sempre fez tudo em conjunto. A gente compartilha decisões importantes, patrimônio, responsabilidades. Eu só a interrompi calmamente. Você achou que tinha direito ao que eu construí. Ela ficou sem palavras. Continuei. Larissa, você não se aproximou do Natan porque ele era o homem da sua vida. Você se aproximou porque ele vinha de uma família que você acreditou ser estável. Depois, achou que eu era simples e, quando descobriu a verdade, tentou assumir o controle. Eu respirei fundo. Era isso. A tentativa derradeira, a cartada final. Larissa estava disposta a tudo para justificar a invasão na minha vida. Não para provar uma injustiça, mas para construir uma vantagem. E o que isso significa na prática? Cláudio juntou os papéis. Que eles querem te pressionar, forçar um acordo, conseguir algum tipo de controle ou compensação financeira. Eu ri. Não um riso leve, mas aquele tipo de riso que vem quando a indignação encontra a ironia. Cláudio, eu não devo nada a essa família. Ele me encarou com seriedade. Mas eles vão continuar insistindo, Leila, e você precisa decidir se quer desconstruir isso de forma silenciosa ou se quer encerrar de uma vez. A pergunta dele ficou pairando sobre nós, como um desafio. Eu pensei no Natan, pensei no sofrimento dele, nas palavras ditas no almoço, no olhar perdido de quem percebeu que o casamento inteiro poderia ter sido baseado numa projeção. Pensei em como ele estava tentando juntar os pedaços da realidade ao mesmo tempo em que era puxado por duas forças opostas, eu e Larissa. Precisávamos resolver aquilo. Cláudio, eu quero encerrar isso, mas não vou permitir que tentem me intimidar. Ele sorriu discretamente. Então, vamos agir. No mesmo dia, recebi um áudio do Natan. A voz dele estava trêmula. Mãe, a Larissa veio falar comigo hoje. Disse que estava cansada de ser excluída, que a gente precisa alinhar a vida financeira. Ela falou como se tivesse direito de administrar as decisões da nossa família. Mãe, eu não estou reconhecendo ela. Eu suspirei. A armadilha emocional estava formada e Natan estava no centro dela. Respondi com calma. Filho, venha aqui hoje à noite. Precisamos conversar todos juntos. Ele aceitou sem hesitar. Às 20 horas, Natan chegou. Estava nervoso, mas determinado. Pouco tempo depois, Larissa bateu à porta. Entrou sem sequer pedir licença, com uma postura rígida, como se estivesse ali para uma reunião corporativa. O que ela não esperava era encontrar o Cláudio e a Elisa sentados na sala. Ela parou na porta, surpresa. O que é isso? Eu me levantei devagar. Uma conversa honesta. Você queria transparência, não queria? Larissa olhou para o Natan, buscando apoio, mas ele desviou o olhar. Cláudio abriu uma pasta e colocou na mesa alguns documentos. Senhora Larissa, recebemos informações de que a senhora tem feito consultas formais sobre a vida financeira da senhora Leila. Isso procede? Larissa ficou pálida. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Elisa interveio com firmeza, só que suas ações passaram do limite da curiosidade. Viraram interferência e tentativas de pressionar uma pessoa que não deve nada à sua família. Larissa olhou para mim transtornada. Leila, você não entende. Eu cresci numa família que sempre fez tudo em conjunto. A gente compartilha decisões importantes, patrimônio, responsabilidades. Eu a interrompi calmamente. Você achou que tinha direito ao que eu construí.
Ela ficou sem palavras. Continuei. Larissa, você não se aproximou do Natan porque ele era o homem da sua vida. Você se aproximou porque ele vinha de uma família que você acreditou ser estável. Depois, achou que eu era simples e, quando descobriu a verdade, tentou assumir o controle. Natan fechou os olhos, sentindo a dor daquela verdade. Larissa respirou fundo, tentando recuperar o fôlego emocional. E o que você espera que eu faça agora, Leila? Que eu vire as costas e finja que nada aconteceu? Eu olhei nos olhos dela, sem raiva, mas com uma firmeza que ela jamais tinha visto. Vocês estão me isolando, estão me atacando. Cláudio, sereno como sempre, respondeu. Não estamos atacando, estamos apresentando a verdade e mostrando que seus atos tiveram consequências. Aquela palavra, consequências, fez Larissa empalidecer ainda mais. Ela finalmente entendeu. Não havia mais espaço para manipulação, nem para a imagem que ela tentava sustentar, nem para o controle que buscava desesperadamente. Natan então falou pela primeira vez, com a voz embargada. Larissa, eu te amei, mas tudo isso não dá para continuar. O silêncio na sala se espalhou como uma névoa pesada. Larissa arregalou os olhos, desesperada, assustada, percebendo que a estrutura que tentou montar estava ruindo diante dos próprios olhos. E então, finalmente, ela disse a frase que confirmou tudo que eu já sabia. Larissa, você não pode tomar essa decisão agora. Você tem que pensar no nosso futuro, no que nós podemos construir. Você não sabe o que... A madrugada após a saída de Larissa foi silenciosa de um jeito diferente. Não era o silêncio pesado da incerteza, mas um silêncio cheio de espaço, como se o ar tivesse se aliviado de um peso que carregava fazia tempo. Eu fiquei sentada na sala por alguns minutos depois que ela saiu, olhando para a porta fechada, sabendo que aquela era uma fronteira simbólica. O que estava do lado de dentro era paz. O que ficou do lado de fora era um ciclo que finalmente havia terminado. Natan permaneceu sentado, sem dizer nada. O rosto dele era uma mistura de luto, maturidade e despertar. Ele não chorava, mas a expressão falava por si. Ele sabia que tinha acabado de tomar a decisão mais difícil da vida adulta dele. Mãe! A voz dele saiu baixa, quase um pedido de ajuda. Eu não queria que tudo acabasse assim. Eu me aproximei, toquei seu ombro e respondi com a verdade mais simples. Ninguém quer filho, mas dificilmente a verdade se revela de forma confortável. Ele finalmente desviou o olhar para mim, os olhos marejados. Eu, de verdade, achei que ela me amava. Meu peito apertou. Toda mãe deseja proteger o filho das quedas emocionais, mas algumas quedas são necessárias para que eles vejam o mundo real. Talvez tenha amado, do jeito dela, mas não de um jeito que faria bem para você. Ele respirou fundo, enxugando os olhos com o dorso da mão. E agora, o que eu faço? Eu sorri, acolhendo-o como quando ele era pequeno. Agora você recomeça, e recomeços sempre são oportunidades. Os dias seguintes foram uma longa sequência de ajustes. Natan comunicou Larissa de forma oficial que eles precisavam de um tempo separados. Ela reagiu como esperado, alternando entre mensagens desesperadas, acusações e tentativas de manipular a narrativa para parecer vítima. Denise, por sua vez, tentou se aproximar de mim com um discurso forçado de reconciliação, como se nada tivesse acontecido. Era um pedido mal disfarçado de reaproximação, talvez até de aliança. Mas minha resposta sempre foi cordial e distante. Não havia mais espaço para que aquela família tivesse influência na minha vida, nem na do meu filho. Álvaro, por outro lado, se mostrou o oposto delas. Um homem que, após refletir, entendeu perfeitamente o que a filha havia feito e como tentou usar a situação. Ele me ligou, pedindo desculpas sinceras por qualquer constrangimento causado. Seu tom era humilde, genuíno, e eu podia ouvir o peso no fundo da voz dele. Leila, eu realmente não sabia que Larissa estava indo tão longe. Ela me enganou também, mas quero que saiba que admiro sua postura. Você lidou com tudo isso com uma elegância que poucos teriam. Eu agradeci e desejava que ele encontrasse o próprio caminho de reconstrução com a filha, mas deixei claro que aquele capítulo estava encerrado para mim. A Eliva e o Cláudio também continuaram monitorando a situação por alguns dias, mas logo perceberam que Larissa e Denise tinham recuado completamente.
Não havia mais consultas, nem denúncias, nem tentativas de rastrear nada. A estratégia delas morreu no momento em que perceberam que eu não seria intimidada. E a vida, aos poucos, voltou ao lugar. Um mês depois, Natan me levou para almoçar em um restaurante tranquilo em Sorocaba. Parecia mais leve, mais maduro, como se tivesse envelhecido emocionalmente anos em poucas semanas. Mãe, eu queria te agradecer. Pelo quê, filho? Por não ter deixado que eu me perdesse. Eu estava tão cego tentando agradar alguém que nunca se importou comigo de verdade que esqueci quem eu era. E você ficou ali, firme, só esperando o momento certo de me proteger sem me sufocar. Eu senti um calor no peito, aquele tipo de reconhecimento que não se busca, mas que quando vem, toca fundo. Você é meu filho, Natan. Eu sempre vou estar aqui, mas nunca vou escolher por você, só te lembrar de quem você é. Ele sorriu, um sorriso sincero, daqueles que não apareciam há semanas. E sabe de uma coisa? Eu não sinto mais raiva, eu sinto paz. E isso é novo para mim. Paz vem quando a gente entende o que merece, respondi. Ficamos conversando por horas, sobre o futuro, sobre os planos dele, sobre como ele estava repensando sua vida. Era como assistir meu filho renascer. Na semana seguinte, decidi visitar o túmulo do César. Fazia tempo que eu não tinha uma conversa silenciosa com ele. Levei um buquê simples de lírios brancos e parei diante da lápide. César, se você estivesse aqui, teria rido de tudo isso. Diria que eu sou teimosa demais e que deveria ter deixado alguns problemas se resolverem sozinhos. Sorri. Mas você sabe, eu nunca deixei ninguém mexer com o que é nosso. Fechei os olhos, respirei fundo e senti uma leve brisa tocar meu rosto. Um sinal. Ou talvez apenas o vento. Mas naquele instante senti que ele estava ali comigo. Seu legado continua vivo, meu amor. E o nosso filho, ele está se levantando. Fiquei ali mais alguns minutos em silêncio, agradecendo mentalmente pela vida que construímos juntos. Depois, fui embora, sentindo que uma etapa inteira da minha vida havia sido finalmente fechada. 2 meses depois, recebi uma mensagem do Natan. Mãe, preciso te contar uma novidade. Ele chegou à minha casa empolgado, radiante. Eu fui promovido. Eu o abracei com toda a força. Eu sabia que você ia conseguir. Você sempre foi brilhante. Ele sorriu. E tem mais. Eu comecei terapia. Quero entender por que aceitei tão pouco por tanto tempo. Quero me reconstruir direito. Meus olhos marejaram, não por tristeza, mas por orgulho. A verdade é que tudo aquilo, toda a confusão, todo o drama, toda a dor, tinha levado meu filho ao autoconhecimento. E nunca houve vitória maior do que essa. Um domingo de manhã, enquanto tomávamos café juntos na varanda, Natan me perguntou: Mãe, você se arrepende de ter escondido quem você era? Eu olhei para ele com calma. Não, filho. Eu me protegi você e protegi a memória do seu pai. Não me arrependo de ter sido discreta. Só me arrependo de não ter te preparado para pessoas que se aproximam com interesses. Ele segurou minha mão. Eu aprendi. E agora eu sei reconhecer quem está comigo pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. Aquele momento selou algo definitivo na minha alma. A guerra havia terminado. E nós vencemos. Não no dinheiro, não no orgulho, não na força, mas na verdade. E quando se vence pela verdade, não existe vitória maior.